estou na Universidade Anhembi Morumbi e hoje vamos falar sobre felinos. E ao meu lado para falar sobre esses lindos animais está o professor Rodrigo Gonzalez. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. Olha, o pessoal aí de casa aqui tem um gatinho, ele vai querer saber uma coisa muito importante. Eles também têm problemas urinários, não é isso? Eles também têm problemas urinários. É uma causa frequente de busca por ajuda em veterinários. E quais são as doenças que são acometidas dos nossos gatinhos? As principais doenças são a cistite inflamatória, a cistite infecciosa com uma incidência menor pela própria característica da urina do gato, que é mais concentrada, até problemas de tumores vesicais, em vesícula urinária, ou mesmo renais, e problemas comportamentais também. Então, professor, como o pessoal aí de casa vai saber que o gatinho dele está com uma doença urinária? Como ele vai saber? Quais são os sintomas que o animalzinho apresenta? Muito bem. Geralmente o gato, apresentando problema nesse sistema, ele vai apresentar alterações no comportamento de micção. Então ele geralmente, na maioria dessas doenças, ele vai procurar com maior frequência a caixa higiênica para urinar. E o proprietário ele pode ficar atento às características dessa urina, quanto à coloração alterações de coloração, alterações de volume. Que na verdade, então, aquela areinha, o dono do gato vai ter que observar porque tem aquela urina, pode ficar mais escura ou mais clarinha? Geralmente, né, o proprietário ele se adapta, né, às características da urina do gato. Ele vai perceber que está diminuindo o volume ou aumentando o volume. O cheiro também é possível? Sim. Né, a urina com infecção bacteriana ou mesmo só a cistite inflamatória, ela causa alteração no odor. Então o odor fica muito maior, é isso? Sim, geralmente sim. Que do gato normalmente já é mais forte, sim, né? É mais perceptível. Então é muito importante, pessoal aí de casa, ficar atento, né? Não é assim, deixou, limpou, porque às vezes tem uma segunda pessoa dentro de casa para fazer isso, mas é importante a gente também ficar muito... conhecer o padrão, né, de micção do gato. Então, Rodrigo, explica pra gente, por que os machos, os gatos, eles têm muito mais problemas do que as gatas? Sim, muitas vezes, na maioria das vezes, os gatos que chegam para consulta, eles são machos. Por quê? Existe uma predisposição anatômica para a obstrução da uretra, né? Ou por microcálculos que estejam presentes na vesícula urinária, ou mesmo por células inflamatórias que estejam descamando por conta de uma irritação frequente. Elas vão lá e acabam entupindo. Por conta da uretra ser mais longa e fina. Então eles obstruem e mostram mais facilmente o sintoma de uma condição grave, né? Que é a obstrução uretral. Uma outra coisa e uma outra dica muito importante, porque se você aí de casa tem um gatinho, se ele também parar, né, professor, ele não conseguir fazer, também é gravíssimo. Sim. Tem que sair correndo e vir para o hospital. Principalmente se ele for macho. Tá? Porque não pode demorar, porque se o gato fica com a bexiga cheia, né? É uma condição de emergência. Eles chegam... ele pode falecer. Pode. Ele pode evoluir para óbito em 24 horas de obstrução. Rodrigo, agora uma coisa muito importante para o pessoal aí de casa saber. Existe algum tipo de gato que eles têm mais predisposição a esse tipo de doença ou não? É uma observação que a gente faz, isso é relato de estudos científicos mesmo, é que gatos que sejam mantidos em casa, né, os americanos chamam de indoor, né, são os gatos machos, obesos, castrados, os que apresentam maior predisposição para desenvolvimento de doenças relacionadas ao trato urinário. E o estresse? Porque o gato também pode ter estresse e ele pode gerar isso também, porque o gato é um bicho que ele é tranquilo, né? Ele é o felino ele é mais tranquilo. E se tem uma casa, um apartamento, já que é indoor, a gente está falando uma coisa de apartamento, vários gatos, pode acontecer de um ou outro gato também aparecer mais esse probleminha? Qualquer situação de estresse, né? Muitas vezes o gato inicia o desenvolvimento dos sintomas quando existe a entrada de outro animal em casa, qualquer fator estressante. Qualquer modificação na rotina dele pode gerar um estresse. O gato é uma espécie naturalmente sensível à alteração de ambiente. Qual é a prevenção? O que pode se fazer o dono de um gato para prevenir esse tipo de doença no animal? Muito bem. Geralmente, quando a gente orienta os proprietários com relação a essa prevenção, ela está relacionada à higiene da caixa, onde o animal... Muito importante falar, porque o gato não faz, você que tem gato sabe, né? O gato ele pode reter a urina e com isso predispor a infecção ou a inflamação, que é o caso mais comum. O gato não faz urina, xixi na caixa suja. Eles passam a evitar e com isso retém a urina. A limpeza deve ser diária. Tem mais alguma coisa que seja importante? A água sempre limpa, em quantidade
limpa, fresca, sempre trocada, né? Mesmo que a aparência dela esteja boa, o gato também é muito sensível à qualidade da água. Ele pode deixar de ingerir água, com isso fazer a urina ficar mais concentrada e com uma capacidade de provocar uma irritação maior na mucosa da vesícula urinária, no ambiente. A prevenção é bem na parte higiênica, né? Na parte da água e da limpeza dele. E assim, eu sempre vi falar, a gente sempre falou aqui no programa, que o gato gosta de água corrente. Isso é verdade ou é um mito? Sim, é verdade. Os gatos, muitos gatos se acostumam com esse tipo de oferta da água e passam a buscar, né, sempre a água em movimento ou mesmo em vasilhas de vidro. Isso é uma dica legal, né? Eles têm interesse maior. Sim. Então, se você de casa tem um gatinho que tem dificuldade de ingerir água e você ainda não tem aquela fonte ou aquele bebedouro corrente, compra eles vão ter maior interesse pela uma vasilha de vidro, ele vai ver que aquela água é limpa. Sim. O gato é muito inteligente, sim, né? Muito. E depois a gente vai voltar aqui para saber de outras doenças urinárias que são acometidas dos nossos lindos gatinhos. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até. O nosso programa chegou ao fim e você aí de casa vai ficar com a foto da Raíssa e do seu lindo gato Chico. Se você quiser ver a foto do seu melhor amigo de estimação aqui na telinha, escreva para mim, simone@coisadeamigo.com.br. Notícias atualizadas, siga-me no Twitter, Coisa de Amigo. E se você perdeu algum programa, corra para o seu computador e acesse o nosso site, coisadeamigo.com.br. Lá você vai poder ver a todos os programas que já passou. Um grande beijo, eu adorei a companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.